Olá pessoal, tudo bem com vocês? O falecido era fiador. E agora? Essa fiança passa para os herdeiros ou não? E mais, eventuais dívidas oriundas dessa fiança são de responsabilidade dos herdeiros? Antes de responder essa questão, é preciso esclarecer que os herdeiros têm responsabilidade sobre as dívidas deixadas pelo falecido até o limite do patrimônio deixado por este. E vamos exemplificar para ficar mais claro. Se o falecido deixou 100 mil reais de dívidas e 200 mil reais de patrimônio, ou seja, a dívida é menor que o patrimônio, os herdeiros terão que pagar essa dívida de 100 mil reais e os outros 100 mil que sobrarem é o que vai ser partilhado entre eles. Agora, se a dívida do falecido é maior que o patrimônio, no exemplo inverso, se ele deixar 200 mil reais de dívida e apenas 100 mil de patrimônio, é esses 100 mil que serão de responsabilidade dos herdeiros. Eles terão que pagar esses 100 mil que foi o patrimônio deixado pelo falecido. E os outros 100 mil? Bom, os outros 100 mil serão objeto de prejuízo por parte dos credores. Ou seja, eles não vão receber esses 100 mil, porque não são de responsabilidade dos herdeiros. E agora voltando para a fiança. A fiança não passa para os herdeiros, porque ela morre com o autor da herança. E as dívidas, eventuais dívidas que têm origem nessa fiança, são de responsabilidade dos herdeiros? E a resposta é: depende. Se essas dívidas foram constituídas antes da morte do autor da herança, os herdeiros têm responsabilidade sobre essa dívida. Claro, desde que ele tenha deixado patrimônio para honrar essa dívida. Agora, se essa dívida foi constituída após a morte do autor da herança, aí os herdeiros não têm responsabilidade sobre essa dívida. Novamente, vamos para um exemplo para ficar mais claro. Digamos que o falecido era fiador de um imóvel comercial cujo valor mensal era de 2 mil reais. E quando ele morreu, este aluguel estava 5 meses atrasado, ou seja, nós temos aí um passivo de 10 mil reais. Nesse caso, se ele deixou o patrimônio, os herdeiros têm responsabilidade de pagar essa dívida. Agora, digamos que o falecido, o autor da herança, ele morreu e após a sua morte, o inquilino atrasou 5 meses de aluguel, ou seja, os 10 mil de novo. Só que agora, como essa dívida foi constituída após a morte do autor da herança, os herdeiros não têm nenhuma responsabilidade sobre essa dívida. Então, resumindo, se a dívida de fiança referente aos aluguéis ela foi constituída antes da morte do autor da herança, os herdeiros têm responsabilidade sobre ela, desde que, é claro, tenha sido deixado um patrimônio para honrar essa dívida. Agora, se essa dívida foi constituída após a morte do autor da herança, os herdeiros não têm nenhuma responsabilidade sobre ela.